Beleza, pessoal. Boa noite. A gente vai dar andamento aí à disciplina de fundamentos da teoria da computação através dessas aulas substitutivas às aulas presenciais, que serão um conjunto de 4 aulas que vão ser disponibilizadas no ambiente EAD. Tá? A primeira delas vai ser a continuação do tópico de programas, que foi visto presencialmente, e consiste em conceitos relativos a máquinas, computação e funções computadas. Tá? Deixo aí na tela o meu e-mail para que vocês entrem em contato, mandando dúvidas e comentários sobre o entendimento desses tópicos dessas aulas substitutivas. Eventualmente, a gente pode marcar conversas remotas para a solução de exercícios e para tirarmos dúvidas que não ficaram esclarecidas durante as aulas. Beleza. Dando continuidade à disciplina, então, a gente vai fazer uma pequena revisão sobre o tópico de programas que foi visto nas semanas anteriores, nas aulas presenciais, e vamos abordar nessa aula o tópico de máquinas, computação e funções computáveis. Tá? É, e no tópico de máquinas vão ser vistas caracterizações gerais, tá? Características gerais e características mais formais do funcionamento de máquinas, que consiste na interpretação dos programas para definição de uma computação, tá? E com isso a estruturação das chamadas funções computáveis. Então, o objetivo da aula de hoje é a gente entender esses conceitos para conseguir formalizar o entendimento do que é computação e do que são funções computáveis. Beleza. Então, os conceitos principais, né, conceitos básicos, né, da definição de programas, elas são importantes, na verdade, porque com esses dois conceitos bases, né, de operações e testes, a gente vai ter a estruturação do funcionamento de uma máquina. Tá? Então, para que a gente defina, né, eu sei que é um conceito bastante conhecido de todos, o que é um programa, a gente define como um conjunto de instruções que estabelece uma sequência de operações e testes que devem ser executados. Tá? Então, esses dois conceitos são os conceitos chaves, operações e testes, porque através desse a gente manipula os dados de entrada para produzir uma determinada saída. Tá? Ok. As estruturas, né, de controle, né, de um determinado programa, elas servem para definir a maneira como essas operações e os testes elas são sequenciados, elas são definidos ao longo do tempo. Tá? E a gente tem, né, como estruturas principais de controle algumas formas de abordar a estruturação dessa sequência de instruções ao longo do tempo, tá? Que é a instru a, as instruções através de estruturas monolíticas, né, que são caracterizadas pela presença dos gotos, tá? A estruturação de códigos através de formas iterativas que utilizam, né, estruturas de iteração, são os programas que utilizam os loopings, por exemplo, né, estruturas de looping, o meu enquanto ou até, ou através de uma estruturação recursiva, tá? Em que a gente são utilizadas para definição das instruções dos programas subrirotinas recursivas, ou seja, que se autorreferenciam. Tá? Foram definidas algumas notações também para exemplificação e utilização dos conceitos. Tá? Então, para definirmos as operações, serão utilizadas letras maiúsculas, e para definirmos os testes das instruções, é, foi definido que haveria que é a letra T, seguida de um número que indica o teste que está sendo feito. Ok? Além disso, né, esses programas eles podem ser representados de duas maneiras, de forma textual e de forma gráfica. De forma textual é o que habitualmente se faz através de códigos, né, e foi visto, né, que em estruturas monolíticas existem as chamadas instruções rotuladas, tá?
nas gráficas são os fluxogramas, tá? Especificamente nessa aula de hoje, as instruções rotuladas vão ser mais evidenciadas, porque através delas vai ser mais fácil da gente mapear o funcionamento de uma máquina, tá? E as restrições impostas pela sua estrutura de memória. Beleza. Ok, então dando continuidade, é, o que são máquinas? Né? Máquinas são dispositivos que têm a capacidade de interpretar os programas com base nos recursos que dispõem para realizar uma determinada computação. Tá? Essas máquinas normalmente sempre possuem estruturas de memória para armazenagem de dados. Tá? Elas atribuem ela é responsável por atribuir às máquinas, né? São responsáveis por atribuir um significado para os identificadores de operação e de teste que são utilizados nos programas. Tá? Esses significados eles são representados na forma de funções que representam alteração no conteúdo de uma memória, né? Que são os identificadores de operação, e a elaboração de testes lógicos a partir do conteúdo do que tem em memória, sem, contudo, alterar, que são os chamados identificadores de teste. Para cada identificador de operação ou teste que está definido em uma máquina, existe somente uma função associada, ou seja, esse último tópico ele serve para poder definir exatamente que uma máquina ela somente executa uma instrução de cada vez. Ok? Ok, pessoal. De maneira mais formal, podemos definir uma máquina como uma séptupla, em que 7 atributos são utilizados para definir o funcionamento e as restrições da máquina. Tá? Então vamos conhecer esses atributos. V corresponde ao conjunto de valores em memória, X ao conjunto de valores de entrada, Y conjunto de valores de saída, π de x é a função de entrada ou as funções de entrada, π de y a função de saída, nabla de f são as interpretações dos identificadores de operação, ou seja, o conjunto de operações que está previsto para essa máquina, e nabla t é o conjunto de testes que essa máquina realiza, ou seja, o conjunto de interpretações dos identificadores de teste. Esses são os testes que ela realiza. Beleza. De uma forma mais prática, que fica um pouco mais fácil da gente visualizar, a gente pode exemplificar uma máquina através desse exemplo de máquina com 2 registradores. Okay? Registradores, para quem não lembra, ela é a unidade de memória utilizada pelos computadores. Tá? Perfeito. Então, formalmente, a gente pode definir a máquina de 2 registradores utilizando os mesmos atributos, os atributos que foram definidos formalmente na séptupla. Né? Então, os valores de entrada, de memória, de entrada e de saída, eles correspondem ao conjunto de números inteiros positivos. O que isso significa? Né? A forma de representar o funcionamento da máquina, ela é estabelecida pelo conjunto de valores que estão em memória e os valores que entram e que saem. Tá? E isso define uma limitação bastante importante dessa máquina. Ou seja, essa máquina ela só trabalha com números positivos, ou seja, não trabalha com números abaixo de zero, número negativo, nem com números com vírgula. Tá? Isso é uma limitação bastante importante que é definida pela representação possível dessa máquina. Tá? O conjunto a função de entrada ela é definida pela função armazena A, ou seja, ela armazena um valor no registrador A. E a função de saída ela é definida pelo retorno do que tem no valor B. E o conjunto de operações, né, é definida por subtrai A e adiciona B. Né? Então a gente vai ver um pouquinho mais adiante que a operação de subtrai A subtrai o valor 1 do registrador A e adiciona B adiciona o valor 1 ao registrador B. E a
0 corresponde ao teste de verificação se o registrador A vale 0. Pegando o exemplo, falando de forma mais clara, a gente define a máquina de dois registradores, considerando os registradores A e B, somente operando em cima do conjunto de números naturais e utilizando somente duas operações e um teste. Ou seja, ela subtrai 1 de A, adiciona 1 em B e testa se o registrador A é 0. Para essa máquina de dois registradores, a gente pode avaliar o funcionamento de um programa considerando a seguinte situação. Considerando que um programa ele é formado pelo par ordenado SK-VK, onde SK corresponde ao conjunto de rótulos das instruções, das K instruções do programa, ou seja, é o conjunto de rótulos que vai definir as operações. Então, nesse exemplo de programa, a gente tem o rótulo 1, o rótulo 2 e o rótulo 3, que definem os rótulos das instruções. E o VK corresponde ao conjunto dos pares ordenados com os valores dos registradores que estão em memória, os valores A e B, para cada uma das K instruções do programa. E cada uma das instruções é definida por esse conjunto de instruções aqui. Ok, vamos analisar então na prática o funcionamento desse conjunto de instruções para essa máquina de dois registradores. Esse conjunto de passos vai determinar o histórico do processo de funcionamento da máquina, que é o que conceitualmente define a computação. Beleza. Então, só para lembrar, o par ordenado que define o meu programa, ele é composto por um conjunto de rótulos e pelos valores que estão armazenados nos registradores A e no registrador A e no registrador B. Tá? A gente estabelece sempre, né, um estado inicial de funcionamento, tá, em que consideramos para o registrador A um valor igual a 3 e para o registrador B um valor igual a 0. Tá? Então, o primeiro passo consiste no armazenamento dos valores nos registradores específicos e execução da primeira instrução. Tá? Em 1 foi verificado se A é igual a 0, como A é diferente de 0, ele desviou para o 2. Perfeito? Percebeu que não houve alteração nenhuma nos registradores. Esse é o estado dos registradores. Em 2, subtraiu 1 do registrador A e desviou para 3. A gente viu que houve a diminuição do valor aqui, mas nada aconteceu com o registrador B. Em 3, adicionou 1 ao registrador B e desviou de novo para 1. Ele refez o looping aqui. Tá? Então, ele jogou o valor para o registrador, já apareceu no registrador A atualizado e no registrador B atualizado também. Em 1, foi verificado, né, foi feito o teste se A é igual a 0. Né? Então, como não é 0, ele desviou de novo para o 2. Perfeito? Não houve alteração dos registradores porque foi feito um teste. Em 2, ele subtraiu 1 do registrador A e desviou para o 3. Então a gente verifica aqui a alteração do registrador A. Em 3, ele adicionou 1 ao registrador B e voltou para o 1, novamente para a instrução 1. E assim por diante. Em 1, como o A é diferente de teste de 0, ele desviou para o registrador 2. Em 3, em 2, ele subtraiu 1 do registrador A e desviou para o 3. E a gente verifica a atualização dos registradores, do registrador A. Em 3, ele adicionou 1 ao registrador B e desviou para o 1. E como o registrador 1A ele está valendo 0, ele desvia conforme a instrução para a instrução 9. Como a instrução 9 é uma instrução que não existe na
no programa, ele define então a parada do programa, ou seja, se a instrução é uma instrução vazia, isso indica que o programa parou. Perfeito? Ok. Então, baseado na análise do funcionamento da máquina de dois registradores, a gente consegue conceituar dois pontos específicos da aula de hoje, né? Que é o conceito de computação e funções computadas. Ok? A ideia de computação é um histórico do funcionamento de uma máquina para um programa considerando um valor inicial, ou seja, o estado inicial em que no exemplo foi definido como o registrador A com valor de 3 e o registrador B com valor de 0. O histórico, né, é representado no exemplo, né, em computação como uma cadeia de pares ordenados, onde cada par reflete um estado da máquina para o programa, ou seja, a função a ser executada e o valor corrente de memória. Ok? E a cadeia reflete justamente a sequência de estados possíveis a partir do estado inicial que foi estipulado. Se a gente analisar então o exemplo, voltando para aquela tela completa, para esse programa que foi definido, a computação é estruturada pelo conjunto de passos que foi definido para cada uma das instruções. Então, se a gente analisar o histórico de cada par ordenado, de cada estrutura, a gente vai avaliar a sequência e, portanto, a computação para esse programa e para a máquina, da máquina de dois registradores. Um exemplo de programa interativo para a máquina de dois registradores é esse aqui, né? Em que a gente define um conjunto de instruções da seguinte maneira: até A0, faça, subtrai 1, adiciona B. Ou seja, ele vai fazer exatamente esse looping, vai verificar se o A é 0. Se ele não for 0, ele subtrai A e subtrai 1 de A e adiciona 1 em B, iterativamente, até que ele atinja o teste que foi verificado, e depois disso ele sai. No programa, para a máquina de dois registradores, a gente também pode representar o, o programa que foi exemplificado através de um programa recursivo. Tá? E nesse programa recursivo a gente tem a definição de R, desculpa, a definição de R. E a função R, ela faz um teste, né? Se A for 0, verifica o 0, então ele vai para vazio. Se não, ele executa a função S, tá? E na sequência R. E na função S, e na sequência R novamente. Na função S, ele subtrai A e adiciona B. Ou seja, a recursividade está justamente nessa função em que ele faz ele chama a função R recursivamente, ou seja, ele refaz a chamada da função. Ok, então, após a verificação do funcionamento da máquina de dois registradores, a gente consegue conceituar dois pontos importantes da aula, que é o conceito de computação e funções computadas. Bom, o conceito de computação pode ser definido como o histórico do funcionamento de uma máquina para um programa, considerando um valor inicial, ou seja, o estado inicial que foi definido no nosso programa, como sendo o registrador A valendo 3 e o registrador B valendo 0. Tá? O histórico ele é representado como uma cadeia de pares, onde cada par reflete um estado da máquina para o programa, ou seja, a função a ser executada e o valor corrente da memória, o que nós fizemos passo a passo. A cadeia, logo, reflete uma sequência de estados possíveis a partir do estado inicial, ou seja, definindo então todo o passo a passo do funcionamento da máquina. Esse é o conceito de computação. Se a gente for analisar de um modo geral, né, o
resultante da nossa computação, a gente tem aqui para esse programa um conjunto de passos em que são analisados cada instrução e o estado do valor em memória para cada um deles. Então, cada passo, cada etapa e cada valor de memória vai definindo o histórico da computação. Esse é o conceito de computação. E ela é finita porque ela chegou no final e parou. Beleza. O conceito de função computada de uma máquina para um dado programa é definido quando, para um dado valor de entrada, existe uma computação finita, ou seja, a máquina para, que foi o que aconteceu com a nossa. Como a gente tinha uma instrução que, em dado momento, executou um teste e esse teste jogou para uma instrução vazia, a gente teve a definição da parada da máquina. Tá? Logo, o valor da função computada pelo programa é o valor resultante da aplicação da função de saída ao valor da memória quando a máquina para. Perfeito? Beleza. Outro conceito, né, que a gente precisa definir é o conceito justamente de computação infinita. Né? Ou seja, se a gente tem um loop infinito e não existe parada, a gente não tem, na verdade, uma computação. Né? Então, formalmente, ele é definido para um programa que contém um conjunto de rótulos que não apresenta uma função computada. Beleza. Vamos analisar um exemplo um pouquinho mais específico, né? Ou seja, um exemplo de funcionamento de uma máquina semelhante a uma máquina de dois registradores, para a gente entender um pouquinho melhor esses conceitos, tá? E exemplificá-los. Considerando uma máquina com somente um registrador, definido por A maiúsculo, e três instruções sobre esse registrador, em que são denotadas A igual a mais 1, que é a adição do valor 1 ao registrador A igual a A menos 1, que é a subtração do valor de 1 ao registrador A, e A igual a 0, que é o teste para verificar se o valor 0 está armazenado no registrador A. Beleza. Então, com esse exemplo, a gente vai realizar a computação das seguintes operações dos seguintes programas. Tá. O primeiro exemplo que a gente vai fazer é fazer a implementação da atribuição do valor 0 ao registrador, né, que é o registrador A, que é denotada justamente por essa notação aqui. Tá? Então, o programa interativo que define esse exemplo é composto pelas instruções até A igual a 0, faça A igual a A menos 1. Para o segundo exemplo, a gente vai fazer a atribuição de um valor natural n ao registrador A. E ele é denotado por A, dois pontos igual a n. Tá? E a gente vai assumir que para esse programa interativo, o valor de n é igual a 3. Então, um conjunto de instruções composto por esse programa é A igual a 0, A recebe 0, até A igual a 0, faça A recebe A mais 1. Beleza. Então, para o primeiro exemplo, a gente vai fazer o passo a passo, né, do funcionamento desse programa aqui para a máquina que foi estipulada, que é a máquina de um registrador. Então, se a gente voltar um pouquinho aqui, a gente vai ver que as restrições de funcionamento da máquina são compostas justamente por essas operações aqui, em que nós temos A igual a A mais 1, A igual a A menos 1 e A igual a 0. Ou seja, eu consigo adicionar 1 ao registrador A, subtrair 1 do registrador A e verificar se o registrador A é igual a 0. Somente isso eu posso fazer. E eu só tenho um registrador. Então essas são as restrições de funcionamento dessa máquina. Beleza. Vamos voltar.
para cá. Para o funcionamento dessa tarefa, que é atribuir 0 ao registrador, ou seja, A recebe 0, a gente vai considerar o estado inicial do registrador A como sendo 2. Lembra que a gente sempre tem que considerar um estado inicial. Perfeito? E o meu programa iterativo corresponde a A igual a 0, até A igual a 0, faça A recebe A menos 1. Ok? Então, o primeiro passo para a gente fazer isso é definir o programa monolítico que corresponde a esse programa interativo. Tá? Dá para fazer de cabeça, mas é mais fácil fazer o acompanhamento das etapas, dos passos da cadeia que vai ser definida pela computação, ou seja, pelo histórico de passos, através de um programa rotulado, ou seja, um programa monolítico. Tá? Quando a gente está com um programa trivial, básico como esse, talvez não tenha muito sentido. Mas quando a gente for começar a implementar alguns programas, algumas tarefas um pouco mais complexas, a definição de um passo a passo, que é bastante claro através de programas monolíticos, pode ser mais conveniente. Perfeito? Então, para a gente converter o programa interativo para o monolítico, a gente pode atingir da seguinte maneira. Então, no rótulo 1, se A igual a 0, então vá para 4. 4 é a minha instrução que indica uma instrução vazia, porque não tem aqui. Se não, vá para 2. Tá? A instrução 2, faça, subtrai A, ou seja, faz essa operação de A igual a A mais 1. Retira 1 do registrador. Beleza, vamos para o histórico de operações. Tá? Então, observa aqui que no para-ordenado eu só tenho o rótulo e um registrador. Então, eu faço o armazenamento e considero o primeiro valor inicial. Em 1, como o A, registrador A, é diferente de 0, ele desvia para o 2. Em 2, subtraiu 1 do registrador A e desviou para o 1. Em 1, como o A é diferente de 0, ele desvia para o 2. Em 2, subtraiu 1 do registrador A e desviou para o 1. Em 1, como o A é igual a 0, nesse caso, desviou para o 4 e encerrou a operação desse programa. Perfeito? Bem simples. Tá? Beleza. Nesse segundo caso, né, que consiste em atribuir um valor natural n, ou seja, um valor que consiste do conjunto de números naturais. Tá? Isso indica que não tem valor negativo e não tem valor com vírgula. Okay? Ao registrador A, que é denotado por essa instrução. A recebe n. Tá? Então, da mesma maneira que no exemplo anterior, vamos considerar um estado inicial. E nesse nosso caso, o estado, para diminuir o número de passos, a gente vai definir que o valor do registrador A inicialmente vale 1 e que queremos atribuir o número 3 ao registrador. Perfeito? Então, o programa iterativo para esse problema aqui consiste em A recebe 0, tá? E esse A recebe 0 é a atribuição do valor 0 a um registrador que foi visto na etapa anterior, ok? E a seguinte sequência é até A igual a 3, faça A recebe A mais 1, tá? Da mesma maneira que no exercício anterior, o mais conveniente é a gente passar esse programa aqui por um programa monolítico, tá? O programa monolítico correspondente, ele vai considerar os passos que foram feitos no exercício anterior. Então, a primeira e a segunda instruções, elas nada mais são do que a resolução do exercício anterior, que consiste em atribuição do valor 0 ao registrador A. Tá? Então, para a primeira instrução, se A igual a 0, vá para 3, se não, vá para 4. Tá? Então, 3 aqui consiste justamente na continuação do looping para verificação do A igual a 3. Na instrução 2, faça subtrai A, vá para 1, e ele fica no looping até definir que é 0. Ok? Na instrução 3, se A é igual a 3, então vá para 9,
que é a minha instrução vazia. Se não, vá para 4, que é a próxima instrução. Na próxima instrução, adicione A, vá para 3. Ou seja, ele adiciona 1 ao registrador A. Beleza, então vamos executar esses programas aqui e verificar o histórico das etapas aqui, ou seja, a computação que vai decorrer dessa avaliação desse programa. Perfeito. Então a gente faz o valor de entrada sendo armazenado no registrador A e faz a instrução inicial. Perfeito? Então, pela definição do nosso estado inicial, a gente considerou que o valor do registrador A vale 1. Perfeito. Em 1, como A é diferente de 0, o programa desviou para a segunda instrução. Em 2, subtraiu 1 no registrador A e desviou para 1, ou seja, voltou lá. Em 1, como A é igual a 0, desviou para o 3, ou seja, essa primeira parte aqui foi o A recebe 0. Okay? Então, nesse momento, o meu registrador A está valendo 0. Então, ele vai para a instrução 3. Em 3, como A é diferente de 3, ele desvia para a instrução 4. Em 4, ele adiciona 1 ao registrador A e desvia para a instrução 3. Olha, o valor do registrador aqui continua valendo 0. Na próxima instrução, em 3, como A é diferente de 0, ele desviou para o 4, mas a gente vê o resultado da operação de adição de 1 ao registrador. Em 4, adicionou 1 no registrador A e desviou para o 3. Em 3, como A ainda continua diferente de 3, ele desvia para o 4 e a gente vê o registrador sendo atualizado, mais uma vez. Em 4, adicionou 1 no registrador A e desviou para o 3. Em 3, como A agora é igual a 3, desviou para o 9, encerrando com isso a computação. Beleza. Então, gente, como forma da gente testar um pouquinho esse funcionamento da máquina de registradores mais na prática, que é o que vai nos ajudar nos pontos anteriores das próximas aulas, eu vou propor aqui que vocês pensem, né, nos mesmos moldes de funcionamento da máquina de 2 registradores para a solução desse exercício aqui. Então, a gente está estabelecendo um cenário aqui de uma máquina de 2 registradores, registrador A e registrador B, e um conjunto de 3 instruções que são executadas sobre cada registrador e são denotadas da seguinte maneira: A igual a A mais 1, ou seja, adição do valor 1 ao registrador A. B igual a B menos 1, subtração do valor 1 ao registrador B. E B igual a 0, que é a verificação se B está com valor 0. É um teste que ele vai fazer. É bem parecido, ou seja, praticamente igual aos exemplos que a gente fez. A gente só está mudando aqui a gente está utilizando 2 registradores e denotou as letras aqui com A e B. Ok? Beleza. Nesse cenário definido pelas restrições impostas pela descrição da máquina, vamos considerar um estado inicial dos registradores como A igual a 2 e B igual a 3. E o programa interativo abaixo. Tá? E pede-se realizar a computação definida pelo programa, ou seja, a gente vai fazer aquele passo a passo das operações para cada instrução para verificar o histórico de etapas, ok? Ou seja, a computação que o programa executa. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é descrever qual operação está sendo realizada, ou seja, o que ele está fazendo, o que esse programa está fazendo. E no final das contas, você vai
descrever que tipo de programa é esse, tá? O que ele está fazendo. E, na terceira, indicar quais os valores dos registradores A e B vão ter após a parada da máquina, ok? Ou seja, terminou de executar, quais os valores de A e B vão tá valendo, tá? E semelhante aos exercícios anteriores, a gente tem o programa iterativo correspondente à execução desse problema que está descrito, ou seja, você vai no 2 aqui, você vai me descrever qual a operação, é isso, você vai dizer qual o problema que esse programa tá, tá resolvendo, tá? E como dica aqui, faz a mesma coisa que foi feita nos exercícios anteriores. Passa ele para monolítico, verifica é, por instruções rotuladas, um passo a passo mais definido que fica mais fácil de verificar a computação que está sendo executada. Ok? E executa isso daí e isso vai ser enviado e, obviamente, esse exercício vale ponto. Tá? Pronto. É, então, para resumir os pontos principais, os dois conceitos principais que a gente viu nessa aula, a gente tem que a computação é uma sequência de instruções que são executadas para um programa e os diferentes valores da memória ao longo de uma execução, ou seja, é o histórico do funcionamento da máquina para um determinado programa. E a função computada é o resultado obtido ao fim de uma computação, desde que a computação seja finita, ou seja, desde que a máquina pare. Ok? Beleza, pessoal, a gente encerra essa aula aqui e nas próximas aulas a gente vai dar continuidade a esses tópicos, tá? E a gente vai falar sobre determinadas máquinas, que são as máquinas conhecidas como máquinas universais, que têm a proposta de ter uma abrangência maior para resolução de problemas, tá? E a gente vai analisar as restrições e fazer uns exercícios em cima dessas avaliações também, ok? Obrigado aí e bons estudos.